Fala pessoal, vamos então dar sequência no nosso último encontro em que falávamos sobre a importância da organização, da hierarquização, da ordem, para que nós possamos seguir nossas vidas aí de maneira mais tranquila, de maneira mais consciente e quem sabe até nos tornarmos pessoas um pouquinho melhores, um pouquinho mais inteligentes, um pouquinho mais sensíveis e assim por diante. Para começar, eu vou contar uma história para vocês, uma história muito interessante lá da Grécia Antiga, que fala sobre um poeta chamado Simônides, que foi convidado por um nobre da Tessália chamado Escopas para entoar poemas ressaltando a importância de Escopas e sua nobreza e assim por diante. Acontece que nos poemas do Simônides, ele não fez apenas enaltecimentos para o Escopas, mas também para dois personagens da mitologia grega, chamados Castor e Pólux, os gêmeos, e o Simônides desagradou dessa forma o Escopas, que não quis pagar a quantia prometida pelos poemas e disse ao Simônides para que ele pedisse então o restante do pagamento para esses outros dois aí que ele também estava enaltecendo nos poemas. Bom, logo depois disso, o Simônides foi chamado para o lado de fora do salão em que eles estavam para conversar com dois jovens que estavam chamando por ele. Chegando lá, não havia jovens, porém, nesse instante, o teto do salão desmoronou e todos lá dentro morreram. Simônides ficou muito surpreso e a lição que ele tirou foi então que o pagamento desses dois personagens mitológicos, o Castor e o Pólux, foi dar a vida, né, impedir que ele morresse naquele acidente, chamando ele lá para fora do salão. Só que o mais interessante dessa história é que na continuação os parentes das pessoas que estavam lá dentro não conseguiam reconhecer os corpos porque eles estavam completamente desfigurados devido ao peso e à brutalidade do acidente. Então Simônides percebeu que ele poderia ajudar, porque ele lembrava os lugares em que cada uma das pessoas estava sentada. Então ele disse para os parentes onde é que cada um estava. E foi aí que ele teve um insight muito interessante, que ele se diz inclusive o criador, né, do método da memória. Esse método, criado por Simônides, portanto, fala exatamente sobre como a nossa memória funciona de forma otimizada quando nós criamos uma certa espacialidade organizada. Ou seja, quando nós conseguimos colocar objetos, pessoas, até mesmo discursos bem organizados em lugares determinados. Dessa forma, a nossa memória funciona melhor. E esse é o princípio do que na Grécia ficou conhecido como a técnica dos palácios de memória. Esses palácios eram justamente locais imaginários ou reais, como praças ou até mesmo cidades inteiras, em que os praticantes da arte depositavam coisas, objetos ou discursos e assim por diante, para que eles pudessem então, caminhando por esses lugares na sua própria imaginação, lembrar de cada um deles onde ele havia colocado. Então, essa técnica ficou muito conhecida, haviam grandes exemplos da funcionalidade dela na Grécia Antiga, a memória dos retóricos, por exemplo, né, de quem fazia grandes discursos, era realmente impressionante. E para confirmar esse fato e como essa espacialidade da memória é uma coisa realmente natural de ser percebida, mais ou menos na década de 90 do século passado, um carinha lá dos Estados Unidos, chamado Dominic O'Brien, descobriu algo muito parecido. Então ali em 1987 ele viu na televisão um campeão de memória que decorava várias cartas de baralho em sequência, ele ficou muito impressionado com aquilo. E ele decidiu criar o seu próprio método de memória. E ele relata que a invenção dele era a criação de percursos imaginários ou não, podiam ser percursos reais também, em que ele ia depositando objetos, palavras, números, cartas de baralho e assim por diante, para que ele pudesse percorrer esse percurso e lembrar com maior facilidade
de todos os objetos que ele havia colocado lá. Parece que funcionou muito bem. Dominique O'Brien foi 8 vezes campeão mundial de memória, vocês podem dar um Google aí para conferir. E o método dele é muito semelhante ao dos palácios de memória desenvolvido pelos gregos. Inclusive, ele reconheceu isso muito tempo depois, percebendo que não era uma criação dele, e ficou muito surpreso. E é muito interessante, né? E eu quero fazer com vocês esse teste, para que vocês percebam essa espacialidade, a importância dessa organização da memória. Eu fiz aqui uma listinha com 20 objetos. São objetos normais, nada muito especial, apenas coisas que vieram vindo à minha mente. E eu gostaria que vocês usassem ou essa listinha, ou que vocês criassem uma listinha de vocês mesmos, hein? E tentassem lembrar na ordem 20 itens, 20 objetos que vocês vão colocar na lista de vocês, que vocês lembrem eles na ordem. Por exemplo, a minha lista aqui tem isqueiro, tijolo, carteira, teclado, caderno, livro e assim por diante. Então vocês fazem a lista e tentam lembrar, sem método nenhum. Raramente alguém consegue lembrar de todos na ordem. Se você for uma exceção, parabéns, mas dificilmente será. Mas então agora pausa esse vídeo e tenta fazer a sua própria listinha. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês um outro caminho para isso. Bom, agora que você então voltou aqui, depois de tentar sozinho, eu quero que você faça o método Dominique O'Brien de memória. Então você vai fazer o seguinte, você vai ou criar um percurso imaginário ou entrar dentro de um percurso que você já conheça muito bem. E isso é o ideal, inclusive. Por exemplo, a sua própria casa. Eu vou dar um exemplo. Vamos pensar que, no meu caso, né, eu estou no meu quarto agora. Então, na minha cama, eu coloco um isqueiro, que é o primeiro objeto da minha lista. Eu olho para frente do meu quarto, tem uma escrivaninha, e ali eu coloco um tijolo, que é o segundo objeto da minha lista. Então eu saio do meu quarto, vou até o banheiro, olho para a pia, e do lado da pia eu coloco uma carteira, que é o terceiro objeto da minha lista. Viro de costas, dou de frente para a escada, e no pé da escada eu coloco um teclado, que é o quarto objeto da minha lista. Descendo a escada, na metade dela eu coloco um caderno na escada, que é o quinto objeto da minha lista. E assim eu vou fazendo, colocando os objetos nos lugares que eu conheço. Desço a escada, vou para a sala, mesa da sala, vou para a cozinha, pia, fogão, posso sair de casa, ir para a rua, para a praça, enfim. Desenvolva esse percurso e vá colocando nele esses objetos. E aí tente novamente lembrá-los, mas agora dentro desse percurso. Você vai perceber o quanto fica mais fácil de lembrar. A nossa memória realmente precisa dessa organização espacial. Isso não é apenas um experimento trivial. Isso tem uma significação muito profunda no nosso autoconhecimento, que é o que eu finalmente quero explicar aqui. A primeira forma de nós conhecermos a nós mesmos é contando a nossa história. Quem nós somos é um reflexo de quem nós fomos. E, portanto, o primeiro aspecto da nossa existência, e certamente um dos mais importantes, é o aspecto narrativo, o aspecto biográfico. Então, para que nós nos conheçamos, para que nós possamos confessar quem nós somos para nós mesmos e para o observador onisciente, que é Deus, nós precisamos lembrar da nossa história. Mas como eu acabei de exemplificar, a nossa memória funciona apenas em ambientes bem organizados e hierarquizados. Então, como é que nós poderemos ter uma boa memória dentro de um ambiente caótico, dentro de um ambiente sem ordem, dentro de um ambiente bagunçado, dentro de um ambiente feio? Não funciona muito bem. E essa, inclusive, é uma das características das cidades modernas. Elas são feias, desorganizadas, mal planejadas. Isso deteriora a inteligência humana. Mas você pode mudar isso, pelo menos dentro da sua casa, no seu jardim, no seu bairro. Você pode arrumar sua cama, você pode arrumar seu quarto, você pode organizar a sua casa, você pode deixar as coisas bem hierarquizadas para que a sua memória também se acomode nesse ambiente. Agora imaginem na antiguidade clássica, as obras de arte, as catedrais, as cidades belas, as casas bonitas. Era muito diferente
a vivência humana e a capacidade humana de contar histórias também, de contar a própria história. Então, se esse aspecto da nossa existência, que é o aspecto biográfico, é tão importante, para que nós consigamos fazê-lo com algum sucesso, nós precisamos primeiro organizar o ambiente ao nosso redor. E dessa maneira, nem que comecemos agora, poderemos iniciar um processo de transformação, conhecendo-nos melhor, conhecendo a nossa história, conhecendo a nossa narrativa. E esse certamente é um aspecto muito importante, mas não é o único. E os próximos serão contados aí nas próximas aulinhas que eu darei para vocês. Compartilhem esse vídeo, compartilhem os outros, os posts que eu tenho feito. Eu tenho notado já pelos relatos que eu recebo por direct que tem feito bem para muita gente, então compartilhem, façam o teste do percurso da memória do Dominique O'Brien e me mandem por direct o resultado que vocês obtiveram para eu colocar aqui nos meus stories, beleza? E até a próxima aula então, galera. Fiquem com Deus e um abraço.